Olá pessoal, estamos de volta para resolver mais questões sobre evolução da administração pública e a nova gestão pública, beleza? Vem para a tela comigo. Muito bem, próxima questão aí, especialista da Telebrás. Uma distinção entre as últimas reformas do setor público e as anteriores, ou seja, ele nem diz para nós quais reformas, ele disse que entre as últimas e as anteriores. A ênfase está na mudança de procedimentos e não mais na reestruturação organizacional. Questão danada aí, pessoal. Vamos lá. Vem comigo aí, ó. Então, o que acontece? Segundo o PDRAE, certo? Nós temos reformas tradicionais, ok? E temos reformas modernas. Isso aqui está lá no plano, tá? O que a gente pode tirar disso aí? As reformas tradicionais, o foco delas, certo? É a reestruturação. Já as reformas modernas, o foco delas está nos procedimentos. Portanto, a gente pode pensar aqui, ó, burocracia, reestruturação da administração pública, buscando o quê? Eficiência e modernização das estruturas, da estrutura organizacional. Já a reforma de procedimentos, nós temos quem aqui? A nova gestão pública. Ou a New Public Management. Beleza? Então, o foco... Por que procedimentos? Porque aqui o foco está onde? Buscando o quê? Resultados. Beleza? Portanto, o item aí está correto, tá? Próxima questão aí, auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. O Decreto-Lei 200, na tentativa de modernizar a gestão pública, estabeleceu como princípios fundamentais o planejamento, a organização, o treinamento e a direção. Gente, tá errado. Quais são os princípios fundamentais? Vamos colocar para vocês aqui, ó. Está lá no artigo 6º, ok? Do Decreto-Lei 200. Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e o controle. Então, são os princípios fundamentais. Aí ele diz, organização está fora, treinamento está fora e direção está fora. Tá? Então, esses daí são os princípios segundo o PDRAE. Beleza? Próximo aí. Também auditor do Tribunal de Contas. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, criado na transição entre o governo de Collor e Itamar Franco, com a finalidade de aumentar a governança do Poder Executivo. Gente, aí é que o problema, né? Porque o CESP aí entrou
uma pegadinha que não costuma ser muito a praia dessa banca. Gente, não foi Itamar Franco, tá? Opa. Não foi Itamar Franco. Foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, realmente aí, pessoal, é uma questão que eu tenho que concordar com você que é sacanagem, né? Mas, por isso que a questão está errada, tá? Então, foi no Fernando Henrique, o governo entre o Fernando Henrique Cardoso e o Collor. Alguns não, né? O próprio plano diretor fala, né, que ele iniciou no governo Collor, como eu falei para vocês, na privatização, na abertura econômica, no liberalismo econômico, certo? Porém, aí a gente pode afirmar que as bancas de concurso, né, vão correr atrás, é que, de qualquer forma, isso aqui, a origem dele é 95, tá? Mas os seus primeiros passos foram com o governo Collor. Então, o erro aí que não foi Itamar Franco, foi Fernando Henrique Cardoso. Uma questão bem atípica do CESP, o CESP não cobra esse tipo de detalhe, mas apareceu aí nessa prova, aí o concurso de auditor, tá? Próxima questão. A reforma da gestão pública de 95, PDRAE, tá? Gerencialismo. Instituiu a administração pública a dimensão de gestão, a qual permitiu maior autonomia, preste atenção, maior autonomia e introdução de novas formas de responsabilização para os gestores, como a administração por resultados, a competição administrada por excelência e o controle social. Gente, certíssimo, ó, questão certa, tá? Segundo o PDRAE, né, qual a ideia que se instituiu essa administração pública gerencial? Então, nós tínhamos problemas ligados, né, à própria organização do Estado, ou seja, dificuldades de flexibilização, como a gente já leu, tá? Então, vamos anotar aqui, vamos colocar juntos, tá? Quais foram os problemas que deram origem ao PDRAE? Flexibilização de procedimentos, ok? Flexibilização de procedimentos, a diversidade cultural, que aí envolve valores patrimonialistas, né? Problemas de ordem social, tá? E a dimensão gerencial ou de gestão. Então, essas três fatores, essas três dimensões, fizeram com que o PDRAE focasse principalmente o quê? Nessas três ideias, na flexibilização, na flexibilidade cultural relacionada ao patrimonialismo, ou seja, a cultura é a cultura do favorecimento no país, e a parte da dimensão gerencial, que aí é a parte de gestão dos recursos públicos, certo? Então, na dimensão gestão, que é essa daqui, ó, na dimensão gerencial, certo? A gente busca o quê? Esses fatores, como ele fala, administração por resultados, competência, gestão por excelência, controle social, responsabilização, accountability, ok? Então, essas são as ideias aí por trás do PDRAE, beleza? Próxima questão aí. Com a implantação da reforma da gestão pública em 95 a gente já sabe, PDRAE, não custa você relembrar disso. Os elementos patrimonialistas e clientelistas foram extintos da cultura administrativa brasileira. Essa aqui eu vou até olhar para você. Imagina você, será que hoje no Brasil
a gente ainda tem nepotismo? Será que a gente ainda tem corrupção? Será que a gente tem clientelismo, ou seja, aquela troca de favores, né? Sindicatos, organizações sociais, políticos. Será que existe esse lobby ainda? Com certeza, pessoal. Então, está errado afirmar que a administração pública gerencial acabou com as práticas de administração patrimonialista. Elas persistem até hoje, tá? Então, o que a gente tem são mecanismos, são procedimentos que buscam eliminar. Eles querem, na verdade, o ideal fosse a eliminação, mas que persiste até hoje, tá? Então, só basta você ligar a TV aí, assistir um telejornal, procurar uma notícia na internet, você vai ver aí escândalos constantes de corrupção, de nepotismo, de favorecimento, de clientelismo, de corporativismo dentro da administração pública. Então, quando a questão fala aqui, né, que a reforma da gestão pública foram extintos esses elementos, tá errado, pessoal. Não foi extinto não, tá? Existem até hoje. Mas que a gente tem mecanismos para evitar e para controlar. E aí a gente faz até um parêntese, tá? As reformas administrativas, como elas ocorreram no Brasil, tá? Do patrimonialismo para a da burocracia para o gerencialismo, a gente não pode considerar como correta a informação de que ela mudou completamente. Então, por exemplo, a ideia do concurso público, plano de carreira, meritocracia, são valores idealizados pelos burocratas, pela burocracia, e que persistem hoje, mesmo sendo administração gerencial. Dentro de uma empresa, uma empresa privada, você tem mecanismos de planos de carreira, de meritocracia, remuneração por desempenho, administração por objetivos, que são características de uma administração gerencial, tá? Mas são características de administração burocrática, né? Meritocracia, plano de carreira, enfim. E aí você tem a administração gerencial pegando essas ideias e aperfeiçoando, tá? Lógico que não dá para dizer que a gente aperfeiçoou o patrimonialismo, tá? Mas a burocracia, sim, foi aperfeiçoada, algumas das suas regras. Então, guarde isso para a sua prova, de que por mais que os modelos tenham sido superados, vamos dizer assim, mudou-se o modelo de administração, a gente não abandona por completo as práticas, tá? Como essa questão aqui já corretamente pela banca foi assinalada como falsa, como errada, tá? Então, persiste até hoje as práticas da burocracia e, infelizmente, algumas práticas do patrimonialismo. Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos lá, segue firme. Próxima questão aí. Os princípios da administração pública gerencial, surgidas no fim do século XX, inclui combate ao nepotismo e à corrupção, por meio do controle rígido dos processos e dos procedimentos operacionais, de modo mais seguros a combatê-lo. Gente, cuidado! Os princípios da administração pública burocrática que buscavam o combate à corrupção por meio do controle rígido de processo. Mas, Vinícius, não a gerencial não combate isso, não? Gente, a gente parte do pressuposto que a gente conseguiu implantar mecanismos para combater a corrupção, o nepotismo, o controle de processo, e na administração pública gerencial a gente quer o quê? Aperfeiçoar, pegar, moldar, melhorar esses conceitos, tá? Esses procedimentos, tornando-os ao mesmo tempo mais flexíveis, mas também mais eficiente, mais efetivo, tá? Então, o foco do combate à corrupção, do combate ao nepotismo, do controle rígido de processos e procedimentos é lá a característica da burocracia, tá? E não do gerencialismo, como está afirmado aqui na questão. Então, tome cuidado aí com essas palavrinhas-chave, esses conceitos aí, coloque no seu material de anotação, tá? Que aí você não vai perder questão por vacilo, tá bom? Próxima questão aí. A criação das primeiras carreiras administrativas na administração pública
Ó, então, a criação das primeiras carreiras e a busca pela adoção de concurso como forma de acesso são características do modelo de administração burocrática, implantado na década de 30 do século passado. Gente, certíssimo, né? Então, a ideia desse daqui é o quê? A burocracia. Meritocracia, primeiro concurso público, né? Podemos colocar aqui, ó, padronização de procedimentos, meritocracia, controle de meios, então todas as características aí inerentes à burocracia, tá? Próxima questão. Com o fim da ditadura militar, em 1985, e na retomada da democratização no Brasil, houve um avanço na modernização da administração pública. Errado, pessoal. Vou até mudar de cor aqui. Olha só. Com o fim da ditadura em 85, nós tivemos a Constituição de 1988. E aí eu já falei para vocês, né? Volta à burocracia. Portanto, quando ele fala aí que houve um avanço, houve um retrocesso. Ok? Já falamos sobre isso. Então, vocês verem que realmente cai bastante, as bancas aí gostam muito dessa pegadinha de prova aí, que você não pode se dar ao luxo de errar. Tá ok, pessoal? Então, questão erradíssima. Próximo aí, ó. Analista de controle externo do TCE Pará. Para alguns estados é auditor, né? Lá ainda não mudou de nome. Assinale a opção correta. Preste atenção isso na hora da sua prova, tá? Você querer marcar a correta ou a incorreta. Porque aí você vê a incorreta, ele pede a incorreta. Aí quando ele pede a alternativa errada, tem 4 certas. Aí você vai ver e vai querer reclamar, né? Se você não entender. Então, preste atenção. Marque a opção correta aos aspectos de governança e governabilidade e do plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Vamos lá, pessoal. Vamos ver qual é a questão correta aí. O projeto das organizações sociais, terceiro setor, previsto no PDRAE, tem por finalidade centralizar na administração pública o controle de atividades e setor de prestação de serviços não exclusivos. Gente, tá errado, por quê? Porque não é centralizar, é descentralizar. Então, você atua em parceria com as organizações sociais na prestação de serviços não exclusivos, tá? Então, é descentralizar e não é centralizar. Letra B. O PDRAE foi elaborado com a finalidade de promover a reforma administrativa e financeira do Estado, em virtude da crise iniciada em meados da década de 80 e que se tornou evidente somente no final da década de 90. Aqui é história. Aqui é história. Somente, eu costumo dizer que quando aparece a palavra somente, geralmente a questão somente, tá? Então não é no final da década, no início da década de 90, ok? E aí você tem, no início da década de 90, você tem o colo ali, né, da inflação, a moeda desvalorizando, plano Collor 1, plano Collor 2. Daí a gente pode colocar até assim, ó, e o início dela foi no meados da década de 80, né? Ah, tá aqui já, né?
Estou escrevendo aqui, mas já está aqui, ó. Ela tem início no meados da década de 80 e no início da década de 90 é que você tem a evidência, né, dessa crise econômica, que aí culminou aonde? No plano real, tá? Que aí conseguiu dar uma estabilidade para a moeda, estabilidade econômica, ou seja, houve aqui a mudança, né? A reestruturação da moeda e aí a reestruturação administrativa, né? Com o PDRAE. Então nós temos, para vocês perceberem, né, que a gente tem realmente uma sequência de atividades, são vários fatores culminando para a administração gerencial. A crise econômica, a crise de prestação de serviços, aí vem o plano real, dá uma estabilizada na moeda. Com a moeda estabilizada, a gente vai atrás toda a parte administrativa e gerencial. Por isso que a questão está errada, beleza? Tá bom, pessoal? Beleza. Próximo. O PDRAE ampliou o poder do Estado como executor direto de produção de bens e serviços de infraestrutura e produção de alimentos e regulador de serviços sociais, como educação, saúde e segurança. Gente, pelo contrário, o PDRAE ele não amplia, ele reduz, tá? Ele reduziu o poder de executor direto. Por quê? Porque aí no PDRAE ele vai buscar trazer lá parcerias com o setor privado. De atividades que são chamadas de atividades não exclusivas. Não exclusivas do Estado, ok? Próxima questão aí, que é a questão correta. A política de profissionalização do serviço público visa modernizar a administração burocrática no núcleo estratégico. Ó, olha que interessante. Moderniza a administração burocrática no núcleo estratégico. Qual é o núcleo estratégico? Cargos de primeiro escalão, tá? Que é os chamados cargos, por gente, no executivo, o chamado ciclo de gestão. Ok? Quais são esses cargos aqui, pessoal? Vou citar os órgãos, tá? Secretaria do Tesouro, Receita Federal, Banco Central. Então, você tem uma profissionalização desses cargos públicos que procuram trazer melhorias para a administração pública. Então, você tem lá auditores na STN, na Receita Federal, analistas do Banco Central. A gente pode botar especialista em políticas públicas, os analistas de orçamento, né, os auditores da CGU. Então, ou seja, os núcleos estratégicos, cargos de primeiro escalão, você tem a busca por essa profissionalização, essa mudança de cultura, tá? Na letra E, a implementação de políticas de maneira eficiente, prevista no PDRAE, o aumento da governança. Nós vamos ter aí uma aula sobre governança e governabilidade, porque a governança está na capacidade de governar, ou seja, de implantar as medidas. Então, a implementação de políticas públicas está ligada à governança e não à governabilidade. Beleza, pessoal? Então, aí questão letra D de doido. Questão aí bem bacana que a gente dá uma aprofundada legal aí em vários fatores, tá? Próxima questão aí, técnico do TRE Goiás 2015. O modelo burocrático foi adotado por diversos países em substituição ao modelo patrimonialista, no qual o patrimônio público não se distinguia do privado, certo? Então, primeira característica básica do patrimonialismo, né? Patrimônio público não se distingue do privado. E aí eu coloquei para vocês algumas consequências dessa prática, nepotismo,
corrupção, clientelismo, né? São aí situações, são características da administração patrimonialista, beleza? Próxima questão aí, mesma prova lá, ó, técnico do TRE Goiás. Comparativamente, ou seja, comparando a outros modelos, as desvantagens do modelo burocrático incluem sua rigidez, que pode levar à ineficiência do aparelho administrativo, certo? E essa ineficiência do aparelho administrativo nós chamamos de disfunção burocrática. Ou seja, na burocracia, a gente precisa aí sim de meios de controle de processo. A rigidez está ligada ao controle de procedimentos. Está ligado ao controle de procedimentos. Então, pessoal, nessa ideia de controle de procedimentos, o que nós temos aí, né, é a rigidez, ou seja, processos, tudo normatizado, né? Vamos colocar aqui, ó, normatização em excesso. Tá tudo amarrado, então não tem o que fazer, não tem o que inventar. Quer saber como fazer? Está escrito em algum lugar, tá? Próxima questão aí. Nas gestões que adotaram modelos gerenciais, ó, a mesma prova ainda, técnico TRE Goiás. Nas gestões que adotaram modelos gerenciais de administração pública, os quais surgiram como uma fase de modernização do modelo burocrático. Então é o que eu estava falando para vocês, né? As coisas vão sendo aperfeiçoadas, ok? O Estado permaneceu responsável pela formulação e execução dos serviços prestados à sociedade de forma direta. Errado, pessoal, por quê? Porque o modelo gerencial, ele está focado aonde? Na descentralização. O Estado deixa de executar serviços para a sociedade de forma direta. Ou seja, há uma descentralização na forma de operar do Estado, certo? Ou seja, esse tipo de modelo, o Estado deixa de trabalhar de forma direta para atuar em parcerias com o setor privado, certo? ONGs, OS, OCIPs, tá? O terceiro setor é expandido nessa nova classificação, ok? Próxima questão aí, auditor da Controladoria do Estado do Piauí. O modelo gerencial de administração pública é dinamizado pela concessão de liberdade gerencial aos gestores. Aspecto esse essencial para que seja garantida a cobrança de resultados, estabelecimento de metas e condições do accountability. Ou seja, sem liberdade gerencial, não tem como você cobrar resultados, não tem como você estabelecer metas e responsabilizá-los em caso de erro. Questão correta, pessoal. Sem liberdade para atuação, não tem como a gente cobrar resultado, porque vai estar tudo tão amarrado que fica complicado de você cobrar resultado. Porque você não tem liberdade, não tem como avaliar a eficiência, saber se aquele gestor é bom ou ruim. Simplesmente, se você amarrar todas as atividades dele, ele vai se tornar aí mais uma peça, um procedimento mecânico. E quando, na verdade, eu preciso de liberdade gerencial para escolher as melhores alternativas, as melhores políticas públicas. Beleza, pessoal? Então é isso aí, galera. A gente termina aqui a nossa primeira bateria de questões, as questões do CESP, e aí na próxima aula eu volto com vocês com questões de outras bancas para que a gente possa continuar esse tema e identificar como as bancas podem cobrar esses conceitos de nós, beleza? Forte abraço, galera, e até a próxima aula.